O silêncio não é vazio, está cheio de respostas. Essa é a frase que quero que vocês reflitam agora, meus amigos, porque muitos de vocês foram enganados. Disseram que o silêncio é sinônimo de fraqueza, que se eles se afastassem e vocês não fossem atrás, vocês perderiam. Mas a verdade é que o silêncio é a jogada mais poderosa que vocês podem fazer. Silêncio não é não fazer nada, é deixar sua ausência falar por si. Aqui está a dura realidade: perseguir nunca funciona. Explicar-se até a exaustão nunca funciona. E implora a mata a atração mais rápido do que qualquer outra coisa. O que realmente funciona é o oposto do que a maioria das pessoas faz. O que funciona é o silêncio. É a mudança silenciosa de poder, que faz com que eles sintam ainda mais a sua presença na sua ausência. Antes de me aprofundar, clique no botão curtir e inscreva-se agora mesmo, para não perder o resto, porque este vídeo pode ser aquele que vai mudar tudo para você. Fique comigo, porque isso vai ficar sério. Ei, pessoal, imaginem isso. Imaginem sua música favorita tocando repetidamente todos os dias, em todos os lugares que vocês vão. No começo, é a sua favorita. Você a ama, mas depois de ouvi-la constantemente, você para de notar. Ela se torna apenas ruído. É exatamente isso que acontece quando você fica perseguindo, mandando mensagens, ligando. Você se torna ruído de fundo. Mas agora, imagine o seguinte: de repente, essa música desaparece. Os dias passam, as semanas passam. Do nada, você ouve algumas notas dela novamente. O que acontece? Você a sente mais profundamente do que nunca. É isso que o silêncio faz. Faz com que eles desejem o que antes consideravam garantido. Agora, deixe-me fazer uma pergunta difícil. Por que você acha que eles não sentem o seu valor quando você está constantemente disponível? Por que você acha que eles não sentem sua falta quando você está sempre presente? Porque, pessoal, ninguém deseja o que já tem. Acesso ilimitado a. A escassez cria valor. Isso não se aplica apenas aos relacionamentos, mas à vida. Marco Aurélio escreveu uma vez: as coisas que amamos nos dizem quem somos. E quando alguém de repente sente o silêncio que você deixou para trás, é forçado a confrontar o que você significava para ele. E vamos ser ainda mais realistas. A maioria das pessoas não consegue lidar com o silêncio porque ele expõe suas inseguranças. Elas têm pavor de serem esquecidas, então continuam aparecendo no mundo de outra pessoa sem serem convidadas. Mas aqui está o que elas não entendem. Quando você persegue, está dizendo a elas que não tem valor a menos que elas o validem. Mas quando você fica em silêncio, está dizendo: meu valor permanece, quer você veja ou não. Isso é força, isso é poder. Pensem em um fogo, meus amigos. Se você soprar constantemente, a chama se sufoca. Mas se você recuar, deixar o ar e o espaço fazerem seu trabalho, o fogo fica maior, mais forte, imparável. Essa é a sua energia. Pare de sufocá-la com atenção desesperada. Deixe o silêncio dar espaço para ela queimar tão intensamente que eles não possam ignorá-la. Alguns de vocês estão sentados aqui duvidando, pensando: e se eles não voltarem? E eu vou te dizer a verdade: se eles não voltarem, significa que eles nunca te valorizaram. E não é melhor saber isso agora do que perder anos implorando por migalhas. O silêncio não faz com que eles voltem. Ele filtra quem realmente merece, pessoal. Este é o seu lembrete. O silêncio não é fraqueza. O silêncio é estratégia. O silêncio é poder. E quem domina o silêncio nunca perde, porque ou eles voltam, ou você segue em frente mais forte, mais sábio e mais no controle do seu próprio valor do que nunca. Então, escreva isso nos comentários agora mesmo. O silêncio é o meu poder. Essa é a sua afirmação. Repita, assuma, viva.
E se isso já está tocando você profundamente, aperte o botão curtir. Inscreve-te e fica comigo, porque o que vou compartilhar a seguir vai mostrar exatamente como o silêncio faz com que eles voltem 100%. O silêncio é o meu poder. Escreve isso, assume isso, fica comigo. Número 1. Por que o silêncio muda o poder? Quanto mais silencioso você fica, mais você consegue ouvir. Isso não é só uma frase poética, meus amigos. É um fato da vida e dos relacionamentos. A maioria das pessoas acha que o silêncio é fraqueza, que se você não responder, se não lutar pela atenção de alguém, você vai perdê-lo. Mas aqui está a verdade que ninguém quer encarar. O silêncio não faz você perdê-los. O silêncio faz você descobrir se essa pessoa realmente era sua. Pense nisso. Quando ela se afastou, quando parou de responder, ou quando começou a dedicar apenas metade da energia a você, qual foi o primeiro pensamento que veio à sua mente? Medo. O medo de que, se você não agisse rápido, perderia essa pessoa para sempre. E esse medo é exatamente o que leva a maioria das pessoas a perseguir, implorar, explicar demais. Mas a realidade é esta. O medo é exatamente o que destrói a atração. O medo transforma você em um fantoche, dançando para a aprovação de outra pessoa. O medo faz você pensar que o silêncio significa perder o controle, quando, na verdade, o silêncio é a única maneira de recuperá-lo. Deixe-me dar uma imagem. Imagine um tabuleiro de xadrez. Quando você está perseguindo a pessoa, você está movendo todas as suas peças descontroladamente, tentando forçar uma vitória, e ela está apenas sentada calmamente, observando você se esgotar. Mas quando você fica em silêncio, é aí que o tabuleiro muda. É aí que, de repente, cada movimento que você não fez, cada palavra que você não disse, faz com que eles se perguntem o que você está planejando. Seu silêncio os deixa nervosos, os deixa curiosos e os faz perceber que você não é um pornô. Você é o jogador. E aqui está a mentira. A maioria de vocês já ouviu dizer que, se realmente se importam, precisam provar isso constantemente, que, se eles se afastam, vocês precisam correr mais. Gente, isso não é amor, é escravidão, é dependência. É a maneira mais rápida de matar o desejo, porque ninguém sente falta do que já tem em excesso. Se você está sempre disponível, sempre conversando, sempre perseguindo, que espaço você deixa para eles sentirem sua falta? Nenhum. O silêncio, por outro lado, cria espaço. O espaço cria curiosidade, e a curiosidade é a semente do desejo. Eles vão começar a se perguntar: por que você não está ligando? Por que você não está mandando mensagens? Será que eles seguiram em frente? Será que encontraram alguém melhor? Será que eu os perdi? Essa tempestade de perguntas começa no momento em que você para de inundá-los com respostas. Marco Aurélio disse uma vez: você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Perceba isso, e você encontrará força. É exatamente isso que o silêncio te ensina. Você não pode controlar como eles agem. Você não pode controlar se eles ficam ou vão embora. Mas você pode controlar se vai abrir mão da sua dignidade. Nesse processo, o silêncio é escolher sua dignidade em vez do seu desespero. Mas sejamos realistas, não é fácil. Sua mente vai te pregar peças. À noite, você vai ouvir aquela vozinha dizendo: e se eles me esquecerem? E se eles não se importarem? E se o silêncio os afastar ainda mais? E é aí que a maioria das pessoas falha. Elas quebram o silêncio muito cedo, porque não conseguem lidar com o desconforto. Mas deixe-me lembrá-lo. Se o seu silêncio faz com que elas se esqueçam de você, elas nunca pensaram em você para começar. E se o seu silêncio faz com que elas se aproximem, então você acabou de descobrir o poder que sempre teve. Pensem no fogo, pessoal. Se você continuar jogando água nele, ele morre.
Mas se você der um passo atrás e deixá-lo respirar, ele volta à vida. É exatamente isso que acontece quando você para de sufocá-los com sua presença constante. Seu silêncio dá a eles espaço para sentir o vazio, para sentir a lacuna que só você preenchia. E nada dói mais do que perceber que o fogo se apagou. Agora, aqui está outra dura verdade. O silêncio não muda apenas o poder na mente deles. Ele muda o poder na sua. Todos os dias, você escolhe o silêncio. Você se lembra: não preciso implorar, não preciso provar, não preciso me destruir para obter a validação de outra pessoa. Isso é liberdade. E quando eles sentem essa liberdade, ela os atrai de volta como a gravidade. Porque as pessoas são programadas para querer o que não podem controlar. Mas é aqui que você precisa de coragem. Coragem para ficar em silêncio quando cada osso do seu corpo quer enviar essa mensagem. Coragem para deixá-los se perguntando, em vez de correr para esclarecer. Coragem para aceitar que se eles não voltarem, você ainda estará inteiro. Essa coragem é o que transforma você. É isso que faz do silêncio não apenas uma tática, mas um estilo de vida de força. Então, deixe-me dizer isso para você agora. Pare de acreditar na mentira de que silêncio significa perder. Pare de acreditar na mentira de que presença constante é igual a amor. Comece a acreditar na verdade de que silêncio é poder, que a ausência cria valor e que, se eles estiverem destinados a voltar, será porque seu silêncio os fez sentir o peso de perder você. Meus amigos, este é o seu ponto de virada. Você não precisa mais provar nada, você não precisa lutar para ser visto, você não precisa implorar para ser amado. Tudo o que você precisa fazer é manter seu silêncio e deixá-lo falar mais alto do que suas palavras jamais poderiam. Escreva isso nos comentários agora mesmo. O silêncio muda o poder. Mostre a eles. Mostre a si mesmo. Mostre ao mundo ao seu redor que você não vai mais perseguir, não vai mais implorar, não vai mais se quebrar. Você vai se levantar em silêncio e deixar o poder mudar a seu favor. E fique comigo, porque na próxima parte vou revelar a psicologia por trás do motivo pelo qual a ausência sempre cria desejo. Você não vai querer perder. Número 2. A ausência cria curiosidade. As pessoas não valorizam o que está sempre disponível. Elas valorizam o que é raro, o que é incerto, o que as faz se perguntar. Meus amigos, deixem-me dizer-lhes, a ausência não é apenas distância, é combustível. É a faísca que acende a curiosidade na mente daquele que pensava que poderia ignorá-lo. Quando você dá um passo atrás, quando fica em silêncio, quando remove sua presença, algo estranho começa a acontecer. A mesma pessoa que antes te ignorava começa a procurar por você no silêncio. Agora, sejamos realistas. A maioria das pessoas tem pavor da ausência. Elas acreditam que, se não estiverem constantemente visíveis, serão esquecidas. Elas acham que, se não mandarem mensagens, esquecerão que você existe. Se você não der notícias, elas seguirão em frente. Se você não marcar presença, outra pessoa tomará o seu lugar. E esse medo, pessoal, é exatamente o que as mantém presas em ciclos de dar demais e receber de menos. Mas aqui está a dura verdade. Quanto mais presente você se torna, menos elas notam você. E quanto mais ausente você está, mais a mente delas não tem escolha, a não ser preencher a lacuna. Imagine o seguinte. Você está em uma sala com um relógio fazendo tic-tac. No começo, você percebe o som. Tic-tac. Mas, conforme os minutos passam, seu cérebro deixa de prestar atenção. Vira um ruído de fundo. Agora, imagina que o relógio para de repente. Silêncio. Esse silêncio te acorda com um susto. Você olha em volta, se perguntando por que parece diferente. Você percebe a ausência mais do que jamais percebeu a presença.
É assim que a psicologia humana funciona. Nós damos como certo o que é constante, mas ficamos obcecados com o que desaparece de repente. E é exatamente aí que a ausência se torna sua arma. Quando você dá um passo atrás, quando para de inundar a vida deles com sua atenção, eles começam a perceber a lacuna que você deixou para trás. Eles podem não admitir isso, podem nem mesmo entender, mas no fundo da mente deles, perguntas começam a surgir. Por que não me ligam mais? Com quem estão passando o tempo? Perdi o interesse deles? Alguém tomou o meu lugar? Essas perguntas, essa incerteza, são o berço da saudade. Deixa eu desmascarar outra mentira que te contaram. Que presença é igual a amor, que quanto mais você dá, mais eles vão te valorizar. Errado? Não é assim que a mente funciona. Quando algo está sempre disponível, torna-se comum. Perde o brilho, mas quando algo se torna escasso, torna-se valioso. Pense nos diamantes. São apenas pedras, mas a sua escassez torna-os inestimáveis. A sua presença, quando usada em excesso, é como uma pedra comum, mas a sua ausência é o que o transforma num diamante. Agora, alguns de vocês podem perguntar: mas e se eles não perceberem minha ausência? E aqui está a dura verdade. Se sua ausência não significa nada para eles, sua presença também nunca significou. Não é melhor saber disso agora, em vez de perder anos tentando forçar alguém a ver seu valor? A ausência é o teste. Ela revela a verdade sem você dizer uma única palavra. Epicteto, o grande estoico, disse uma vez: se você quer melhorar, contente-se em ser considerado tolo e estúpido. Em outras palavras, esteja disposto a ser mal interpretado, esteja disposto a ficar em silêncio, a deixá-los pensar que você se foi, a deixá-los se perguntar. Esse desconforto é o preço da sabedoria. Porque enquanto eles estão se perguntando para onde você foi, você está crescendo. Enquanto eles estão imaginando sua vida sem eles, você está vivendo-a. E nada é mais atraente do que alguém que não precisa ser visto para saber seu valor. Vamos colocar em termos mais simples. Pessoal, a ausência planta sementes de dúvida na mente deles. A presença os mantém confortáveis. O que você quer? Conforto ou curiosidade? Você quer que eles fiquem seguros com a ideia de que você sempre estará lá? Ou quer que eles fiquem acordados à noite, navegando pelo seu perfil, se perguntando por que você parou de dar a eles a energia que costumava dar? Essa é a diferença que o silêncio e a ausência fazem. Mas é aqui que fica difícil. Seu cérebro vai lutar contra você. A vontade de quebrar o silêncio vai subir pela sua espinha. Você vai ficar olhando para o seu celular, com o dedo pairando sobre o nome deles, dizendo a si mesmo: uma mensagem não vai fazer mal. Uma ligação não vai estragar tudo. Mas toda vez que você quebra esse silêncio, você rouba a curiosidade que estava começando a surgir. Toda vez que você volta correndo, você lembra a ela que não precisa entrar em contato, porque você sempre será aquele que faz o trabalho. E isso, meus amigos, mata a atração. Pense em uma história ou filme que você adora. O que mantém você preso? O suspense, o não saber o que vai acontecer a seguir. Se o final fosse revelado no início, você pararia de assistir. É assim que a atenção humana funciona. Sua ausência é esse suspense. Ela mantém as pessoas interessadas porque elas não sabem o que vai acontecer a seguir. Você se foi para sempre? Você seguiu em frente? Você vai voltar mais forte? A incerteza faz com que elas anseiem pela resposta. Deixe-me dar uma metáfora real aqui. Imagine um copo d'água. Se você beber o dia todo, nunca sentirá sede. Mas se parar de beber por um tempo, a sede aumentará. E quando você finalmente beber um gole, terá um sabor melhor do que nunca. É isso que sua ausência faz. Ela cria sede. Ela faz com que sua presença pareça água no deserto.
E aqui está a parte empoderadora. Você nem precisa tentar. A ausência faz o trabalho por você. Tudo o que você precisa fazer é se conter, resistir à vontade de explicar demais, resistir à necessidade de perseguir e deixar o tempo fazer seu trabalho. A ausência não é um jogo, é um espelho. Ela mostra a eles quem eles são sem você e, mais importante, mostra a você quem você é sem eles. Agora você ainda pode estar com medo. Medo de que eles vão te esquecer. Medo de que outra pessoa te substitua. Medo de que o silêncio os afaste para sempre. Mas pensa nisso. Se alguém pode te esquecer tão facilmente, será que essa pessoa realmente se importava com você? Se alguém pode te substituir sem hesitar, será que essa pessoa merece a sua presença? E se o silêncio os afasta, talvez eles nunca tenham sido para você. Isso não é uma perda, é clareza. Pessoal, entendam essa verdade. A ausência não é um castigo, é poder. Não se trata de fazê-los sofrer, mas de fazê-los enxergar. E, quer eles voltem ou não, você sai ganhando. Porque se eles voltarem, é porque sentiram o peso do seu silêncio. E, se não voltarem, você se libertou de alguém que nunca te valorizou. Isso não é perder, é libertação. Então, agora, quero que escrevam isso nos comentários. Minha ausência cria valor. Essa é a sua afirmação. Mostrem a eles, mostrem a vocês mesmos e mostrem ao mundo ao seu redor que vocês não terão mais medo do silêncio. Não terão mais medo da distância. Vocês vão usar isso como arma, como filtro, como estratégia. E fiquem comigo, porque na próxima sessão vamos descobrir algo ainda mais profundo. O poder do mistério. Porque revelar menos e não mais é a chave para fazê-los pensar em você muito tempo depois de você ter ido embora. Acredite, você não vai querer perder isso. Número 3. O poder do mistério. Quanto menos eles sabem sobre você, mais eles pensam em você. Essa é a frase que quero que vocês guardem na cabeça, meus amigos, porque a verdade é esta. Mistério não tem a ver com jogos, tem a ver com poder. Trata-se de tornar sua presença inesquecível, não explicando demais, não revelando todos os detalhes da sua vida, mas guardando algo para si, deixando que eles se perguntem, deixando que suas mentes voem livremente no silêncio que você criou. Vamos ser sinceros, a maioria das pessoas acha que honestidade significa contar tudo. Elas acham que quanto mais rápido abrirem seus corações, mais forte será a conexão. Elas falam sobre todos os seus medos, todos os seus planos, todos os detalhes do seu dia. Elas anunciam seus sentimentos em todas as oportunidades, na esperança de que isso faça a outra pessoa se sentir segura, protegida e mais próxima. Mas aqui está a dura verdade. Elas estão matando a própria faísca que estão tentando construir. Porque a atração não nasce da transparência total. A atração nasce do mistério, da curiosidade, de não saber completamente, mas querer desesperadamente descobrir. Pense no seu filme favorito. O que te mantém preso? É a cena de abertura que revela o final? Não, é o suspense. São as perguntas sem resposta que fazem você se inclinar para mais perto, que fazem você pensar na história, mesmo quando não está assistindo. Agora, imagine se o filme revelasse o final nos primeiros 5 minutos. Você teria vontade de continuar assistindo? É exatamente isso que acontece quando você revela demais, muito cedo. Você tira o suspense. Você rouba a curiosidade que mantém a atração viva. É aí que a maioria das pessoas erra. Elas acham que, se não contarem tudo, vão perder a confiança. Elas acham que, ao se conterem, vão parecer desinteressadas. E então elas abrem as comportas, confessando cada pensamento, cada detalhe, cada insegurança. E depois se perguntam por que a faísca se apaga tão rapidamente. A realidade é que quando você revela tudo sobre si mesmo de uma vez,
não deixa nada para elas imaginarem. E quando não há nada para imaginar, não há nada para perseguir. O mistério funciona de maneira diferente. O mistério faz com que pensem em você, mesmo quando você não está por perto. Faz com que preencham as lacunas com seus próprios pensamentos, suas próprias emoções, sua própria imaginação. E aqui está a parte poderosa. A imaginação deles é sempre mais intensa do que suas explicações. O que eles imaginam em suas mentes sempre parecerá mais forte do que o que você lhes diz diretamente. É por isso que, quando você se contém um pouco, quando não revela tudo, eles acabam fazendo o trabalho por você. Eles acabam perseguindo. Deixem-me dar uma metáfora, pessoal. Imaginem duas caixas à sua frente. Uma está aberta, mostrando tudo o que há dentro, sem segredos, sem surpresas. A outra está fechada. Você não consegue ver o que tem dentro, mas sabe que tem algo lá. Qual caixa chama mais a sua atenção? A fechada, porque o desconhecido sempre prende mais a atenção do que o conhecido. É assim que o mistério funciona. Na atração, você se torna a caixa fechada, não porque está se escondendo, não porque é desonesto, mas porque entende o valor de não revelar tudo de uma vez. Marco Aurélio disse uma vez: não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deve ser. Seja um. Da mesma forma, não perca mais tempo tentando convencê-los do seu valor com palavras intermináveis. Seja o mistério. Seja a pessoa que eles não conseguem entender completamente. Deixe seu silêncio e suas ações criarem perguntas que eles não possam ignorar. Isso é mais poderoso do que qualquer longo parágrafo de explicação. Agora, alguns de vocês podem estar pensando: mas eles não ficarão frustrados se eu não me abrir. Aqui está a verdade. Você não está excluindo eles, você está controlando o ritmo da conexão. Você está deixando as coisas se desenrolarem lentamente, naturalmente, de uma forma que mantém o interesse vivo. Pense nisso como lenha. Se você jogar tudo no fogo de uma vez, vai queimar rápido demais. Mas se você adicionar pedaço por pedaço, a chama vai continuar crescendo. É assim que você mantém a atração viva, com ritmo, com mistério, com moderação. E não vamos esquecer que mistério não é só sobre segurar as palavras. É sobre como você se comporta. É a maneira como você entra em uma sala sem tentar ser o mais barulhento, mas ainda assim chamar a atenção. É a maneira como você ouve mais do que fala, deixando a pessoa imaginar o que está passando pela sua cabeça. É a maneira como você não se apressa em responder a todas as mensagens, porque sua vida é cheia. Seu mundo é maior do que apenas a pessoa. Essa contenção sutil, essa confiança tranquila, é o que faz a pessoa se inclinar para a frente. É isso que faz com que eles desejem ainda mais a sua atenção. Aqui está a maior mentira. Você precisa parar de acreditar que, se não revelar tudo, eles perderão o interesse. Errado. A verdade é que, se você revelar tudo muito cedo, é aí que eles perdem o interesse, porque não há mais emoção, não há mais perseguição, não há mais uma história que valha a pena acompanhar. Mistério não tem a ver com manipulação, tem a ver com disciplina. É saber que seu valor não vem do quanto você revela, mas do quanto você retém. Pensem assim, meus amigos. Se alguém sempre diz exatamente o que sente por você, exatamente onde está, exatamente o que está fazendo, não há tensão, incerteza, emoção. Mas se alguém ocasionalmente deixa você se perguntando: o que essa pessoa está fazendo? O que está pensando? Será que ainda sente o mesmo? É aí que essa pessoa fica na sua cabeça. É aí que você não consegue parar de pensar nela. É aí que a ausência se transforma em desejo. Mas deixe-me ser claro: mistério não tem a ver com mentiras. Não tem a ver com brincar com as emoções de alguém. Tem a ver com ser seletivo, com dar em doses, com deixar que a pessoa conquiste as partes mais profundas de você ao longo do tempo.
É isso que cria profundidade. É isso que cria atração duradoura. E eu sei que alguns de vocês se sentem assustados. Vocês sentem que, se não os tranquilizarem constantemente, eles vão embora. Vocês sentem que, se não se explicarem, eles vão interpretar mal. Mas deixe-me dizer uma coisa: se alguém precisa de tranquilização constante para ficar, essa pessoa não é forte o suficiente para caminhar ao seu lado. E se alguém se afastar porque você não revelou todos os detalhes imediatamente, isso não é uma perda sua, é o seu filtro. O silêncio e o mistério revelam quem é realmente atraído por você e quem só quer acesso fácil, sem esforço. Então, deixe-me dar a vocês esta imagem para se lembrarem. Imaginem o céu noturno. Se o sol brilhasse o dia todo e a noite toda, vocês nunca veriam as estrelas, nunca apreciariam a beleza da noite. Mas, como o sol se retira, as estrelas aparecem e o mistério do universo ganha vida. Seu mistério é o céu noturno. Seu silêncio é o pano de fundo que te torna inesquecível. Meus amigos, lembrem-se disso. Não é o que você diz a eles que faz com que sintam sua falta. É o que você não diz. São as perguntas que você deixa sem resposta, os espaços que você deixa em aberto, os pensamentos que você não esclarece. É aí que nasce a curiosidade, e a curiosidade é muito mais poderosa do que a constante tranquilização. Então, aqui está a sua afirmação para hoje. Escreva isso nos comentários agora mesmo. Meu mistério é meu ímã. Deixem o mundo saber que vocês não serão mais um livro aberto implorando para ser lido. Vocês serão a história que os manterá virando as páginas, desesperados para ver o que acontece a seguir. E fiquem comigo, porque na próxima parte vamos nos aprofundar ainda mais em outra verdade. Por que ser a garantia de alguém mata a má atração? E por que no momento em que eles acham que não podem perder vocês, eles param de valorizá-los? Vocês não vão querer perder isso. Número 4. Pare de ser a garantia. Nada que tem valor é dado como certo. Entenda isso, meus amigos, porque aqui está a verdade nua e crua. Se eles sabem que você sempre estará lá, não importa o que aconteça. Você já matou a necessidade deles de te valorizar. Se você se tornou a garantia, o plano B, aquele que eles podem ligar às 2 da manhã sabendo que você vai atender, você tirou o seu próprio valor. Deixa eu te perguntar. Por que você acha que as pessoas tratam coisas raras como tesouros, mas tratam o que está sempre disponível como descartável? Por que os diamantes têm mais valor do que pedrinhas? Por que um recurso escasso se torna inestimável, enquanto algo abundante é ignorado? É simples. A escassez cria valor. O acesso ilimitado cria indiferença. Quando você se torna a garantia de alguém, você se torna aquela pedrinha. Sempre presente, sempre esquecida, sempre ignorada. E então você se pergunta por que eles não te perseguem, por que não sentem sua falta, por que não lutam por você. Imagine isso. Você está em frente a um bebedouro. Sempre que tem sede, pode beber à vontade. Você nunca precisa pensar nisso, nunca precisa temer perdê-lo, porque é garantido. Mas imagine se essa fonte secasse de repente. Imagine passar por ela dia após dia, sentindo a sede ficar mais forte, percebendo que a única coisa que você sempre deu como certa não está mais disponível. É aí que começa o desejo, é aí que aparece o valor, é aí que chega o arrependimento. Essa é a psicologia da ausência. E é por isso que você precisa parar de ser a garantia deles. A maioria das pessoas, por medo, faz o contrário. Elas se tornam excessivamente disponíveis, respondem instantaneamente, cancelam seus planos ao menor sinal de atenção, ficam esperando ao lado do telefone como se fosse sua tábua de salvação. Por quê? Porque, no fundo, elas têm pavor de que, se não estiverem sempre disponíveis, serão esquecidas. Mas o paradoxo é este: quanto mais garantido você é, menos memorável você se torna. Aqui está a mentira que lhe venderam.
que ser confiável 24 horas por dia, 7 dias por semana, fará com que vejam o seu valor, que estar sempre disponível demonstra lealdade, amor e devoção. Errado. Lealdade não tem a ver com disponibilidade, tem a ver com escolha. E se você nunca lhes der a chance de sentir sua falta, eles nunca verão a profundidade do que você traz. Ser a garantia não conquista respeito. Cria tédio. Vamos falar um pouco de psicologia. Os seres humanos são programados para desejar a incerteza. Essa tensão entre o que é seguro e o que pode escapar. É isso que desperta o desejo. Quando eles sabem que você é garantido, não há tensão, não há faísca, não há fogo. Mas quando você dá um passo atrás, quando mostra a eles que sua energia não é ilimitada, quando você deixa que eles sintam o silêncio da sua ausência, é aí que a tensão volta. É aí que o desejo desperta novamente. Marco Aurélio disse: não é a morte que o homem deve temer, mas nunca começar a viver. Da mesma forma, você não deve temer perder alguém que te dá como certo. Você deve temer viver como uma garantia, nunca sendo verdadeiramente valorizado. Porque viver como o plano B de alguém não é viver, é se contentar. É aceitar migalhas quando você merece um banquete. Agora eu sei o que você está pensando. Mas se eu parar de estar disponível, eles não vão simplesmente seguir em frente? E minha resposta é esta: se alguém pode ir embora porque você deixou de ser a garantia deles, então eles nunca te quiseram pelo que você é. Eles te queriam pela conveniência. E isso não é amor, é utilidade. Você não é uma ferramenta para ser usada. Você é uma pessoa para ser valorizada. Se o teu silêncio faz com que eles te esqueçam, então ótimo. É melhor saber agora do que perder anos sendo uma garantia que nunca importou. Pensa nos relacionamentos como um jogo de cabo de guerra. Se tu estás sempre puxando, sempre segurando, sempre mantendo a corda esticada, o que a outra pessoa faz? Ela relaxa, para de puxar, deixa tu fazer todo o trabalho. Mas se tu soltar a tua ponta da corda, de repente ela entra em pânico. De repente ela tem que puxar. De repente ela sente o peso da perda. É isso que acontece quando você deixa de ser a garantia. Você a força a se esforçar ou a ver você se afastar. Vamos ser práticos. Como você deixa de ser a garantia? Você para de responder instantaneamente a todas as mensagens. Você para de reorganizar sua agenda só para se adequar a dela. Você para de deixar que eles acreditem que, não importa como eles te tratem, você sempre estará lá. Você constrói sua própria vida. Você cria suas próprias prioridades. Você mostra, não diz, que seu tempo é valioso e que nem todos têm acesso a ele. É aí que eles sentem a mudança. É aí que eles percebem que não são mais o centro do seu universo. E, ironicamente, é aí que eles mais querem sua atenção. Aqui vai uma metáfora para você ter em mente. Imagina uma vela em um quarto escuro. Se ela queimar constantemente, acabará derretendo sem que ninguém perceba. Mas se ela piscar, se apagar e voltar, sua luz se tornará hipnotizante. Essa é a sua presença. Se você queimar sem parar, eles deixarão de notar. Mas se você der um passo atrás, se deixar o silêncio entrar, o momento em que você reaparecer será mais brilhante do que nunca. E deixa eu te mostrar outra verdade difícil. Ser a garantia não é altruísta, é autodestrutivo. Porque, no fundo, quando você se coloca sempre disponível, você está dizendo a si mesmo que seu valor vem de ser escolhido, não de escolher. Você está colocando seu valor nas mãos de outra pessoa. Isso, meus amigos, é um lugar perigoso para se viver. Mas aqui está a parte bonita. Quando você para de ser a garantia, você ganha algo muito maior. Respeito. Respeito deles, porque agora eles veem que você não está desesperado. Respeito de si mesmo, porque você finalmente reconhece seu próprio valor. E respeito
é o que te torna inesquecível. As pessoas não sentem falta daqueles que imploram para ficar. Elas sentem falta daqueles que tiveram a coragem de partir. Então, meus amigos, quero que escrevam isso nos comentários agora mesmo. Eu não sou a garantia deles. Essa é a sua afirmação. Assuma isso. Mostre a eles, mostre a si mesmo. Mostre ao mundo ao seu redor que você não vai mais viver como o plano B de alguém, que o seu tempo, a sua energia, o seu amor não são garantias, são privilégios. E se alguém não os tratar como tal, vocês vão se afastar, vão embora e vão deixar seu silêncio falar mais alto do que as palavras jamais poderiam. E fiquem comigo, porque na próxima parte vamos nos aprofundar em uma verdade ainda mais profunda: a atração magnética da confiança. Por que a confiança é mais viciante do que o próprio amor? E por que, sem ela, nenhuma lealdade ou afeto jamais fará com que eles sintam vontade de estar com vocês? Você não vai querer perder isso. Número 5. A confiança é mais forte do que as palavras. Sem confiança, até o amor parece fraqueza. Meus amigos, vamos abordar esse ponto com força, porque é aí que muitos de vocês erram. Vocês acreditam que o amor por si só é suficiente, que se abrirem o coração, se derem a sua lealdade, se esforçarem ao máximo para provar o seu valor, eles verão o seu valor. Mas a verdade é esta: o amor sem confiança não inspira desejo, inspira pena. Faz você parecer alguém implorando por migalhas em vez de estar no banquete. E a pena nunca trouxe ninguém de volta para os seus braços. Pense nisso. Quantas vezes você já viu alguém escolher a pessoa barulhenta e confiante em vez da pessoa bondosa, mas insegura? Quantas vezes você já se perguntou: por que eles escolheram essa pessoa? Eu os tratava melhor. A resposta é confiança. A confiança não é apenas atraente, é magnética. É a energia tácita que atrai as pessoas sem que você precise correr atrás. Imagine um homem entrando em uma sala. Ele não precisa ser o mais bem vestido, não precisa ser o mais barulhento, nem mesmo o mais bonito. Mas a maneira como ele se comporta, a maneira como ele ocupa o espaço sem se desculpar, a maneira como ele olha as pessoas nos olhos, faz com que as pessoas virem a cabeça. Isso é confiança. Não se trata de arrogância, trata-se de energia. Trata-se do poder silencioso e fundamentado que diz: eu conheço o meu valor, quer você veja isso ou não. Agora, vamos ser brutalmente honestos. Muitos de vocês confundem confiança com palavras. Vocês acham que, se mandarem parágrafos longos, explicarem seus sentimentos e compartilharem demais, vão parecer fortes. Mas a verdade é que palavras sem convicção soam como ruído. Confiança não é o que você diz, é o que você mostra. Está nas suas ações, na maneira como você se move quando ninguém está olhando. Está na sua capacidade de ir embora quando o respeito não está mais sendo respeitado. Esse é o tipo de confiança que fica na cabeça de alguém muito tempo depois de você ter ficado em silêncio. Aqui está outra maneira de ver isso. A confiança é como uma chama. O amor sem confiança é como jogar água nessa chama. Ela enfraquece, sufoca e deixa apenas fumaça. Mas o amor com confiança é como gasolina. Ele queima mais forte e deixa uma marca. Não pode ser ignorado, e quando você se afasta com confiança, você não vai embora simplesmente. Eles sentem sua ausência em todos os cantos da vida deles. E aqui está a mentira que te venderam: que ser gentil vai reconquistá-los, que se você apenas mostrar o quanto se importa, eles finalmente perceberão seu valor. Errado. Gentileza sem firmeza é fraqueza. Amor sem limites é sufocante. O que eles querem não é sua devoção cega, é sua presença inabalável. É saber que você os quer, mas não precisa deles, que você os ama, mas não tem medo de perdê-los. Esse equilíbrio, meus amigos, é a essência da confiança. Marco Aurélio disse uma vez:
Não perca mais tempo discutindo sobre o que um homem bom deve ser. Seja um. Confiança é exatamente isso. Não é falar sobre quem você é ser quem você é, sem desculpas, sem hesitação, sem precisar de validação constante. E quando você encarna isso, eles sentem. Mesmo no seu silêncio, eles sentem. Mas é aqui que fica difícil. Muitos de vocês têm medo de mostrar confiança, porque, no fundo, não acreditam que são suficientes. Vocês pensam: se eu ficar parado, eles vão me esquecer. Se eu parar de provar meu valor, eles vão seguir em frente. Esse medo é exatamente o que faz vocês se agarrarem, perseguir e implorar. E toda vez que vocês fazem isso, confirmam a suspeita deles de que vocês não são o prêmio. Vocês são os perseguidores. Mas a verdade é que vocês são o prêmio. Só ainda não perceberam isso. Confiança significa saber que você agrega valor, mesmo que eles decidam não se sentar à sua mesa. Confiança significa afastar-se do desrespeito sem vacilar. Confiança significa não deixar que o silêncio te aterrorize, mas permitir que ele te amplifique. Porque enquanto eles se perguntam onde você foi, enquanto eles navegam pelo seu perfil, enquanto eles relembram conversas antigas, você está vivendo, construindo, crescendo. Isso é confiança. Pense nisso. Confiança não é ser perfeito. É estar confortável com a imperfeição. É dizer, sim, eu tenho defeitos, mas ainda assim sei o meu valor. E nada é mais poderoso do que isso. Porque a confiança é viciante. Ela fica na cabeça. Ela deixa as pessoas acordadas à noite se perguntando por que não conseguem parar de pensar em você. Ela faz com que sintam sua falta, não porque você implorou, não porque você forçou, mas porque você incorporou algo que elas não podem substituir facilmente. Deixa eu te dar uma metáfora. A confiança é como a gravidade. Você não a vê, não a ouve, mas a sente puxando tudo em sua direção. Uma pessoa confiante não precisa gritar, não precisa provar, não precisa exigir atenção. Ela simplesmente atrai, naturalmente. É por isso que a confiança supera o amor, supera as palavras, supera o esforço, porque é invisível, inegável, inabalável. Aqui está outra verdade. A confiança é o que torna seu silêncio poderoso. Sem confiança, o silêncio parece medo. Com confiança, o silêncio parece domínio. É a diferença entre alguém que fica em silêncio porque está com medo e alguém que fica em silêncio porque sabe que seu valor não precisa ser defendido. E esse silêncio, meus amigos, é inesquecível. Agora, eu sei que alguns de vocês ainda estão se agarrando à esperança de que o amor será suficiente. Mas ouçam-me com atenção. Amor sem confiança é dependência. E dependência repele. Se você quer que eles sintam sua falta, se você quer que eles desejem você, se você quer que eles voltem, você deve mostrar a eles que seu amor é uma escolha, não uma necessidade. É isso que os faz perseguir. É isso que os faz sentir sua ausência no silêncio. Então, meus amigos, deixem isso penetrar em vocês. A confiança é mais forte do que palavras, mais viciante do que o amor e mais inesquecível do que qualquer esforço que você possa fazer. Não se trata do que você dá a eles, mas de como você se comporta. E quando você dominar isso, eles nunca vão te esquecer. Escreva isso nos comentários agora mesmo. A confiança é o meu ímã. Essa é a sua afirmação. Repita, assuma, viva. Mostre a eles, mostre a si mesmo, mostre ao mundo ao seu redor que você não precisa mais implorar, perseguir, provar. Sua confiança falará mais alto do que qualquer palavra, qualquer texto, qualquer ato de desespero. E fique comigo, porque na próxima sessão vamos desvendar outro segredo. Por quê? Fazer com que eles acreditem que estão perdendo você desperta o desejo mais profundo de todos. É aí
que o silêncio se transforma em fogo, e você vai entender o porquê. A ausência é a melhor professora. Você não vai querer perder isso. Número 6. Faça com que eles pensem que estão perdendo você. As pessoas não valorizam o que é garantido. Elas valorizam o que podem perder. Deixem essa frase penetrar fundo, meus amigos, porque é uma das verdades mais poderosas da psicologia humana. Se eles acreditarem que você sempre estará lá, esperando nos bastidores, pronto para responder, pronto para perdoar, pronto para dar a eles outra chance. Não importa o que aconteça, eles nunca lutarão por você. Eles nunca sentirão a urgência de valorizar você. Nunca terão medo de perder você. E sem esse medo, não há desejo. Pensem nisso. Quando as pessoas finalmente mudam de atitude? Quando acreditam que a oportunidade está escapando? Quando de repente querem o carro, a casa ou o emprego? Quando outra pessoa está prestes a ficar com eles? Quando alguém que te ignorou ontem, de repente te liga hoje? Quando seu silêncio os faz pensar? E se eles estiverem seguindo em frente? E se outra pessoa perceber o que eu não percebi? Esse medo, essa possibilidade de perda, desencadeia algo que nenhuma quantidade de perseguição jamais poderia. Deixa eu te dar um exemplo. Imagina que você está em um leilão. No começo, você não liga muito para o item. Ele está lá, disponível, sem concorrência. Mas, de repente, o leiloeiro diz: 1, 2. Agora, a urgência toma conta do seu peito. De repente, você levanta a mão, mesmo que não tivesse certeza antes, porque não suporta a ideia de perder. Essa é a psicologia da escassez. É o que acontece quando você deixa de ser uma garantia. De repente, eles percebem que, se não agirem, vão te perder para sempre. Mas aqui está a mentira que te venderam: que fazer alguém se sentir seguro o tempo todo é o que os mantém errados. A garantia constante mata a atração. Estar sempre disponível mata a urgência. E ser o plano B permanente deles destrói qualquer respeito que eles pudessem ter. A verdade é que as pessoas não sentem falta do que acreditam que não podem perder. Elas sentem falta do que acham que está escapando de suas mãos. Agora, vamos ser sinceros por um momento. Alguns de vocês têm pavor disso. Vocês pensam: se eu deixar que eles sintam que estão me perdendo, e se eles realmente me deixarem? E é exatamente por isso que você está preso, porque prefere se acorrentar ao conforto deles do que arriscar descobrir a verdade. Mas ouça com atenção. Se alguém pode te deixar ir tão facilmente, então nunca esteve realmente te segurando. É melhor saber a verdade através do silêncio do que perder anos sendo a rede de segurança de alguém. Marco Aurélio disse uma vez: se não é certo, não faça. Se não for verdade, não diga. Da mesma forma, se não for respeitado, não fique. Se não for valorizado, não dê. E se eles não conseguem sentir o peso de te perder, então por que você está ficando? Cada vez que você se torna muito seguro, muito garantido, você está alimentando o conforto deles, às custas do seu próprio poder. Vamos nos aprofundar. Quando você deixa que eles pensem que estão te perdendo, você não está manipulando-os. Você está se respeitando. Você está dizendo: não estou aqui para ser menosprezado. Se você não me valoriza, outra pessoa vai. Isso não é um jogo, é um limite. É mostrar que seu tempo, seu amor, sua energia não são recursos infinitos. Eles são preciosos, são conquistados, e se alguém não os trata com cuidado, perde o acesso a eles. Essa percepção é mais forte do que qualquer palavra que você possa dizer. Pense nisso como segurar areia na mão. Quanto mais forte eles acreditam que estão segurando, menos percebem os grãos escapando por entre os dedos. Mas quando você para de se forçar a ficar, quando deixa o silêncio falar, eles de repente olham para baixo
e percebem que você está quase indo embora. É aí que o pânico se instala. É aí que sentem a dor do arrependimento. É aí que começam a perseguir. Mas eis o desafio. Você tem que estar disposto a deixar ir. Você tem que estar disposto a deixá-lo sentir verdadeiramente o silêncio. Muitos de vocês desistem a meio caminho. Ficam em silêncio por alguns dias. Eles não respondem e vocês voltam correndo, desesperados, desfazendo todo o progresso que fizeram. Mas quem ganha é quem consegue se manter firme, quem consegue encarar a perda e dizer: não vou implorar, não vou desistir. Se você puder, me deixe ir. Então, eu nunca fui seu. Essa força é o que transforma a ausência em atração. Vou te dar outra metáfora. Imagina uma loja que dá sapatos de graça. As pessoas pegam, usam, jogam fora e nem pensam duas vezes. Mas agora, imagine que a mesma loja coloca esses sapatos atrás de um vidro, aumenta o preço e avisa que há apenas um número limitado de pares disponíveis. De repente, todos fazem fila. De repente, aqueles sapatos que antes acumulavam poeira são vistos como valiosos. Os sapatos mudaram? Não. A forma como foram posicionados mudou. Esse é você. Você não precisa mudar quem você é. Você precisa parar de se dar de graça. E eu sei que alguns de vocês sentem resistência. Vocês estão pensando, mas eu quero mostrar que me importo, não quero perdê-los. Meus amigos, cuidar sem confiança é dependência. Amor sem limites é fraqueza. Se você realmente quer que eles voltem, você deve dar a eles o presente do medo. O medo de perder você. Porque nada faz o coração humano bater mais rápido do que o pensamento: e se eu perder algo que não posso substituir? Aqui está o paradoxo. Quando você finalmente para de temer a ausência deles, é aí que eles começam a temer a sua. Quando você finalmente para de implorar pela atenção deles, é aí que eles começam a desejá-la. Quando você finalmente deixa que eles pensem que perderam você, é aí que eles lutam com mais força para mantê-lo. E mesmo que não lutem, você já ganhou, porque provou a si mesmo que seu valor não está ligado à escolha deles. Você provou que seu silêncio é mais forte do que a negligência deles. Pessoal, deixe essa verdade quebrar as correntes em sua mente. Eles não sentem falta do cara legal que estava sempre disponível, sempre perdoando, sempre perseguindo. Eles sentem falta daquele que teve a coragem de desaparecer. Eles sentem falta daquele que teve a força de deixá-los ir. Eles sentem falta daquele que os fez sentir o peso da perda. Esse é o homem que eles relembram em suas mentes à noite. É o cara que elas se arrependem de ter deixado escapar. Então, aqui está o que eu quero que você faça agora. Escreva isso nos comentários. Eu não sou a garantia delas. Diga isso. Assuma isso. Deixe isso ecoar. Porque quando você vive de acordo com essa verdade, você muda o poder. Você deixa de ser o plano B e se torna o padrão. E quer elas voltem ou não, você nunca mais vai se ver da mesma maneira. E fica comigo, porque na próxima parte vamos mergulhar na lição definitiva do estoicismo nos relacionamentos: o desapego. Por quê? Abrir mão do resultado não é só poder, mas liberdade. Essa é a peça final que faz com que eles voltem 100%. E, mais importante, isso te torna imparável. Não perca. Número 7. Desapegue-se do resultado. Aquele que conquistou a si mesmo é verdadeiramente livre. Essa frase, meus amigos estoicos, é a base do que estamos prestes a analisar, porque no centro de toda atração, todo silêncio, toda ausência e todo poder, há uma verdade. Você deve se desapegar do resultado. Você não pode fazer com que eles sintam sua falta, se todo o seu ser estiver envolvido na esperança de que isso aconteça. Você não pode criar curiosidade se estiver sufocando pela necessidade de uma resposta. E não pode fazer com que a pessoa volte se ainda estiver preso ao medo de que ela vá embora para sempre. O desapego
É o passo final. É a liberdade definitiva. Pense nisso. Por que o silêncio funciona? Por que a ausência cria desejo? Por que o mistério atrai as pessoas? Porque quem pratica essas coisas não está preso ao que vai acontecer depois. Eles não vivem em desespero. Não ficam esperando ao lado do telefone, calculando cada segundo do tempo de resposta. Eles estão vivendo. Eles estão seguindo em frente. Eles estão incorporando a verdade de que sua vida tem significado, com ou sem a presença de outra pessoa. Isso, meus amigos, é o que os torna inesquecíveis. Mas vamos bater de frente com uma mentira. A sociedade disse a vocês que se amam alguém, devem se agarrar o máximo possível. Que deixar ir significa desistir. Que se distanciar significa que vocês nunca se importaram. Errado. Distanciar-se não é não se importar. É se importar de uma forma que não te destrua. É amar sem se perder. É dizer, eu posso querer isso, mas não preciso disso para sobreviver. E essa energia é magnética, porque quando alguém percebe que você ama essa pessoa, mas não tem medo de ir embora, é aí que ela sente a sua força. Imagina uma corda nas suas mãos. Você tem puxado com toda a sua força, desesperado para mantê-la amarrada a você. Mas quanto mais você aperta, mais a corda queima as suas mãos. Quanto mais você sangra, mais exausto você fica. E mesmo assim, ela não se aproxima. Apenas se afasta ainda mais. Agora, imagina que de repente, você solta a corda. A dor para. A tensão muda. E o silêncio faz com que ele tropece para frente, percebendo que você não está mais lutando pelo que ele considerava garantido. É isso mesmo. Há desapego. No momento em que você para de se agarrar, o poder muda. É por isso que o desapego é tão difícil. Parece rendição. Parece desistência. Sua mente grita com você. Se eu não correr atrás, vou perdê-los. Se eu não provar meu valor, eles vão me esquecer. Esse medo é o vício. Esse medo é a corrente. E, no entanto, é só quando você deixa de lado o resultado que começa a viver com poder. Porque quando você não tem mais medo da perda, você se torna a única coisa que as pessoas não podem controlar. Você se torna livre, e a liberdade, meus amigos, é a energia mais atraente da Terra. Epicteto disse: a liberdade é o único objetivo digno na vida. É isso que acontece quando a gente desconsidera as coisas que estão além do nosso controle. E não é isso que os relacionamentos geralmente são. Coisas além do seu controle? Você não pode controlar os sentimentos deles. Você não pode controlar as escolhas deles. Você não pode controlar se eles ficam ou vão embora, mas você pode controlar como você reage. Você pode controlar se você implora ou fica em silêncio. Você pode controlar se você se quebra ou se levanta. E quando você escolhe o desapego, você escolhe a paz. Vamos ser realistas com uma metáfora. Imagine segurar água na sua mão. Se você apertar com força, a água escorre, deixando você vazio. Mas se você abrir a mão suavemente, sem força, a água fica. O desapego funciona da mesma forma. Quando você para de apertar, quando você para de forçar, quando você deixa as coisas fluírem, você não apenas mantém sua paz, você permite que elas fluam de volta para você, naturalmente. E se elas não fluírem, você ainda mantém sua paz, você ainda mantém sua força. Mas aqui está o paradoxo. Você só vai realmente fazer com que eles sintam sua falta quando você parar de se importar, se eles se importarem. Porque quando seu silêncio não é uma tática, quando não é um jogo, quando não é um truque, mas um reflexo honesto da sua autoestima, é aí que ele atinge mais profundamente. É aí que eles sentem o peso de te perder. É aí que a mente deles repete os momentos, as palavras, a presença que eles achavam que sempre estariam lá. O desapego torna o silêncio real e verdadeiro. O silêncio é inesquecível. Agora você ainda pode perguntar:
Mas como me desapego quando me importo tanto? A resposta é simples, mas não fácil. Você muda seu foco para dentro. Você constrói seu corpo. Você aguça sua mente. Você persegue sua missão, não eles. Você para de acordar se perguntando se eles vão ligar e acorda se perguntando como você vai crescer hoje. Você para de ficar sentado em silêncio como um castigo para eles e começa a usar o silêncio como um presente para si mesmo. Essa mudança de esperar por eles para valorizar a si mesmo é a essência do desapego. Pense nas pessoas mais fortes que você conhece. Aquelas que irradiam energia sem esforço. Aquelas que se afastam do que não lhes serve mais sem hesitação. Elas imploram? Elas perseguem? Elas se agarram? Não. Elas permanecem firmes. Elas se mantêm eretas e o mundo se ajusta à presença delas. É isso que você deve se tornar. Uma tempestade pode se abater sobre você, mas dentro de você permaneça calmo, centrado, inabalável. É isso que faz com que os outros te procurem. É isso que faz com que eles voltem. E aqui está a verdade. O desapego não se trata apenas de relacionamentos. Trata-se da vida. Tudo a que você se apega acaba por controlar você. Tudo o que você teme. Perder acaba por aprisionar você. Mas quando você deixa ir, você ganha algo muito maior. Você ganha a si mesmo. E quando você tem a si mesmo, você nunca está verdadeiramente vazio, nunca verdadeiramente abandonado, nunca verdadeiramente quebrado. Você está completo. Então, deixe-me terminar com uma pergunta. Você quer que eles voltem porque você implorou, porque você manipulou, porque você teve medo? Ou você quer que eles voltem porque seu silêncio, sua força e seu desapego os fizeram perceber seu valor? Um caminho te deixa fraco, o outro te deixa poderoso, e mesmo que eles nunca voltem, você sai com o maior presente de todos: você mesmo. Meus amigos, lembrem-se dessa afirmação e escrevam-na nos comentários agora mesmo. Eu libero o resultado. Digam isso, assumam isso, mostrem a eles, mostrem a vocês mesmos e mostrem ao mundo que vocês não estão mais acorrentados ao medo da perda, que vocês não medem mais seu valor por quem fica ou vai embora, que seu silêncio não é espera, é vitória. E antes de ir, façam-me um favor. Apertem o botão curtir, inscrevam-se neste canal e compartilhem este vídeo com alguém que precise ouvir isso, porque tem gente por aí, assim como vocês, que está se afogando no medo, que está se quebrando com a rejeição, que está se agarrando a pessoas que não merecem. Essa mensagem pode ser justamente a que vai salvá-los. Fiquem comigo, meus amigos. Isso não é o fim, é o começo da sua liberdade. Desapegue-se do resultado e veja como o mundo começa a correr atrás de você.